Bom, no tempo que leva para você preparar um café pela manhã, um novo data center, projetado para rodar modelos avançados de inteligência artificial, ele consome mais eletricidade do que um bairro residencial inteiro. Ao longo de uma semana inteira, né? Exatamente. E, de repente, a matriz elétrica brasileira se encontra, numa corrida brutal. Não é só para gerar essa energia toda, mas para conseguir entregar tudo isso sem simplesmente derrubar o sistema. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Energia em Foco. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E, bom, o que torna esse cenário crítico hoje é a intolerância dessa nova infraestrutura à menor falha, sabe? Como assim? É que, veja bem, um data center que perde energia por uma fração de segundo, ele sofre prejuízos na casa dos milhões. Sem falar na perda irreparável de dados, né? Nossa, é muita coisa em jogo. E o planejamento do setor, que historicamente se baseava em prever aquele crescimento gradual de indústrias e residências, agora precisa modelar saltos monumentais de carga, né? Saltos que surgem quase do dia para a noite. Exato. E em locais altamente concentrados. O sistema elétrico brasileiro está passando por uma revolução silenciosa. A gente não está mais falando só de gerar energia. É sobre lidar com essas novas rodovias de transmissão e garantir segurança. Sim, e é justamente para decodificar esse novo tabuleiro, onde cada movimento envolve, bilhões de reais, que a gente está mergulhando fundo nessa análise de hoje. A nossa missão é destrinchar os destaques da 5ª semana de abril de 2026 e prometo que vamos fazer isso sem jargões complicados, tá? Com certeza. E, para começar, a gente precisa falar sobre essa nova escala colossal de consumo. Ah, sim. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou uma parceria gigante, né? Gigante. 500 milhões de dólares entre a Casa dos Ventos e a Ascenty. É muito dinheiro. Demais. E a Ascenty, bom, ela é uma das maiores operadoras de infraestrutura de dados da América Latina. Essa injeção de $500 milhão, ao lado de uma gigante de renováveis como a Casa dos Ventos, sinaliza uma mudança de poder. Uma mudança no poder de barganha mesmo, né? Porque, quer dizer, grandes consumidores não aceitam mais ficar sentados esperando o sistema oferecer energia. Não mesmo. Eles assumiram a dianteira. Ao assinar contratos de longo prazo no mercado livre de energia, esses mega consumidores ancoram a construção de novos parques eólicos e solares. Ah, entendi. Eles travam um preço previsível de longo prazo para o custo deles. Exatamente. Porque o custo operacional deles é quase todo composto por energia. E assim eles garantem que o elétron seja rastreável e limpo. Mas espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. Ao assinar esses contratos diretos, esses gigantes não acabam isolando o risco deles e deixando o problema da infraestrutura física da rede para o resto de nós, consumidores comuns? Olha, essa é uma provocação excelente e vai direto ao ponto de atrito atual do setor. Porque assim, a Casa dos Ventos pode gerar energia lá no Nordeste e o data center da Ascenty pode estar no interior de São Paulo. A energia tem que atravessar o país, né? O contrato financeiro se resolve entre eles. Mas a física do sistema recai sobre a rede de transmissão de uso comum. A garantia de que a energia vai sair do parque eólico e chegar aos servidores sem gargalos, bom, isso depende do operador nacional do sistema elétrico. E a complexidade não para nos data centers, não é? Tem um outro gigante acordando. Sim, um vetor de consumo ainda mais capilarizado e volátil, pressionando as redes neste exato momento. Os veículos elétricos. Se o data center é tipo um elefante no meio da sala, os carros elétricos são como um enxame se espalhando pelas garagens. Boa analogia. E isso levanta um problema técnico imediato. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, lançou agora a Cartilha da Eletromobilidade. É focada na padronização técnica de pontos de recarga urbana. Isso é crucial. Porque, lendo o material, fica muito claro que não é um preciosismo burocrático, sabe?
é sobrevivência da infraestrutura. Sobrevivência do bairro, praticamente. É como se do dia para a noite bairros residenciais inteiros passassem a consumir energia como mega indústrias. Exato. A rede de distribuição urbana, aquela dos postes nas ruas, foi dimensionada ao longo de décadas para suportar geladeiras, televisores e chuveiros. Sim, coisa simples. Mas um carregador veicular rápido possui uma demanda de potência comparável à de pequenos fornos industriais. Nossa! E imagina quando dezenas de veículos se conectam ao mesmo tempo. Na mesma rua, digamos às 7 da noite, quando todo mundo chega do trabalho. O impacto no transformador local é violento. A cartilha do CFT tenta estabelecer regras para evitar que instalações mal dimensionadas simplesmente, derretam a fiação local. E causem quedas de tensão no quarteirão inteiro, né? Mas, trazendo para nossa realidade, a instalação desses carregadores em shoppings e condomínios está muito agressiva. Os transformadores de bairro não foram atualizados na mesma velocidade. Nem de perto. Então, a gente não está caminhando meio de olhos vendados para uma série de apagões de distribuição nas grandes cidades? Olha, o risco de interrupções por estresse térmico em transformadores é altíssimo. Se não houver inteligência preditiva, a conta não fecha. As distribuidoras não têm como trocar todos os equipamentos preventivamente. O custo seria astronômico. Inviável, claro. Elas precisam de precisão cirúrgica. É vital mapear a expansão das frotas cruzando com a capacidade ociosa de cada subestação. E é aí que soluções focadas em dados, como as da ePowerBay, mudam o jogo. Ah, sim, as plataformas deles são bem completas. Muito. Quando você utiliza o dashboard de consumo de energia elétrica e o mapa interativo da ePowerBay, você tem atualizações em tempo real, os agentes conseguem visualizar exatamente onde esses bolsões de demanda estão surgindo. O que permite direcionar o dinheiro e investimento em reforço de rede exatamente para onde o gargalo vai estourar, né? Exatamente. Antes que o transformador falhe. E isso nos leva a conectar essa pressão do consumo com o meio do caminho, que são as rotas de transmissão. Porque a gente tem essa demanda massiva surgindo no Sudeste e no Sul. Sim, inteligência artificial, mobilidade elétrica. E do outro lado, a nossa geração eólica e solar crescendo de forma explosiva lá no Norte e no Nordeste. Essa distância cria um funil físico, não é? Um funil enorme, que, aliás, regulatoriamente estava prestes a colapsar com as regras antigas. A expansão das nossas rodovias elétricas, as linhas de alta tensão, precisa ser muito bem coordenada. Até pouco tempo atrás era só uma ordem de chegada, né? O famoso entrar na fila. O famoso quem chega primeiro leva. Mas o Ministério de Minas e Energia acabou de publicar uma nova portaria estabelecendo diretrizes drásticas para acabar com isso. Gerou tanto ruído técnico que o Operador Nacional do Sistema Elétrico precisou estender a consulta pública até maio. Isso, para conseguir absorver os impactos. O modelo crônico de ordem de chegada está dando lugar ao que eles chamam de temporadas de acesso. E por que essa mudança era tão urgente? Porque a ordem de chegada funcionava quando tínhamos poucas e imensas hidroelétricas. Hoje, com centenas de projetinhos solares e eólicos pedindo acesso toda semana, o sistema virou um balcão de especulação. Ah, tipo empresas pedindo acesso para projetos que nem existiam de verdade? Exato. Projetos sem financiamento, sem licença. Ao fazer isso, elas trancavam a fila. O sistema achava que a rede estava cheia, quando na verdade estava ocupada por empreendimentos de fachada. Mas, vem cá. Ao instituir essas temporadas de acesso e obrigar todo mundo a apresentar garantias financeiras altas, o Ministério não corre o risco de criar uma barreira intransponível, tipo beneficiando só as gigantes e deixando os inovadores menores de fora? Eu concordo que essa é uma crítica super válida e o regulador enfrentou muito isso. A concentração de mercado é um risco real. Sim, porque afasta quem tem menos capital. Mas o argumento técnico pesou mais. A linha de transmissão é um ativo caríssimo. Demora anos para construir. O regulador precisou escolher entre democratizar o acesso e ter linhas vazias por causa de projetos fracassados ou focar na eficiência. Eles escolheram a eficiência. Focaram na eficiência. O objetivo é reduzir o desperdício sistêmico, o famoso curtailment. Ah, o curtailment. Para quem está ouvindo, é legal a gente explicar. É como se o país tivesse, digamos, uma safra recorde de soja no Mato Grosso.
O grão foi colhido e está pronto para exportar. Mas o porto está congestionado, né? Exato. Não tem caminhão na rodovia. O que acontece? A soja apodrece. Na energia elétrica até pior, porque a energia não apodrece, ela simplesmente é cortada. O operador liga e diz tipo, desconectem as placas, a linha tá cheia. É uma analogia perfeita. A diferença é que não tem silos de armazenamento na rede elétrica. Se rola o curtailment, a gente está jogando fora a energia mais barata e limpa do sistema. É um absurdo. E para resolver esse gargalo de escoamento, mais linhas precisam ser construídas. Isso exige dinheiro pesado. Dinheiro e incentivo, com certeza. Por isso que os projetos do leilão de transmissão de 2025 já começaram a ser enquadrados no REID, né? O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Sem o REID, a carga tributária sufocaria a rentabilidade das obras. Ele permite suspender impostos como PIS, PASEP e COFINS na fase de construção, que pode durar até 5 anos. É muito tempo. E olha o tamanho disso. Os projetos desse leilão envolvem a construção de 1.081 quilômetros de novas linhas. E mais a implantação de cerca de 2.000 megavolt-amperes de capacidade de transformação. Tudo isso espalhado por 12 estados do país. É gigantesco. É monumental. Mas, de novo, o investidor não pode esperar 5 anos para ver se vai dar certo. Ele precisa de inteligência regulatória. As ferramentas da ePowerBay são fundamentais aqui também. Sim, principalmente para entender o cenário antes de investir. Exato. Com a fila de acesso à rede do ONS e a ferramenta de análise de curtailment, ambas lá na ePowerBay, os investidores mapeiam quais regiões estão saturadas e onde estão as janelas de oportunidade, sem risco de ter a produção cortada. Incrível. Bom, fechamos o cerco sobre a demanda e o transporte. O que nos leva para o elo mais sensível de todos, a segurança do sistema. O calcanhar de Aquiles, digamos assim. Isso. Temos a demanda, temos as linhas em modernização, tudo alinhado. Mas e se a natureza não colaborar? Quando o sol se põe e não tem vento? Aí a intermitência cobre o preço. Os meteorologistas preveem o clima, mas não garantem a força do vento minuto a minuto, né? E a rede exige balanceamento em milissegundos. Se o vento cai abruptamente, a energia despenca, mas o consumo dos data centers e das cidades não cai. E a resposta estrutural veio pesada. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, habilitou nada menos que 21,8 gigawatts em usinas termoelétricas para o leilão de reserva de capacidade de 2026. É um número assustadoramente alto, né? 21,8 gigawatts. Muito, mas tem uma mudança de paradigma aí, certo? Uma virada total. Antes, o foco era comprar energia gerada ao longo do tempo. Era medido em megawatt-hora. Agora, com tanta renovável intermitente, o país foca na disponibilidade de potência. Medida só em megawatt. Exato. Remunera a capacidade de resposta imediata em megawatt. Eu adoro a analogia do seguro de carro para isso. É tipo, você paga a pólice cara, mas torce para não bater o carro. Perfeito. No sistema elétrico, a gente paga essas térmicas do leilão de reserva pela disponibilidade, pelo compromisso de que elas vão estar lá caso a renovável caia. A gente paga para não usar, mas evita o apagão. A mecânica é essa. E tem a questão física. As térmicas possuem geradores físicos imensos girando, o que dá inércia à rede elétrica. A energia solar, que usa inversores, não fornece essa inércia natural. As térmicas seguram a frequência da rede automaticamente. Mas a gente tem que falar do elefante na sala. É um paradoxo gigante. A questão ambiental. Sim. Estamos descarbonizando a matriz e, no mesmo fôlego, habilitamos mais de 20 gigawatts de usinas que queimam gás natural e óleo. Parece uma loucura. Parece retrocesso, eu sei. Mas na engenharia de sistemas é a âncora que permite o avanço verde. A gente usa gás natural moderno hoje, que é menos poluente, com acionamento ultra rápido. Essa retaguarda protege o sistema de apagões enquanto a gente expande as renováveis. O famoso xadrez onde sacrificar uma peça defende o tabuleiro. Tudo gira em torno de estabilizar a rede. E o mais irônico é que a solução definitiva no longo prazo pode vir justamente de onde a gente menos espera. Como assim? Lembra que falamos dos veículos elétricos como vilões dos transformadores? Sim, sobrecarregando tudo. Num futuro próximo, com a tecnologia bidirecional,
O Vehicle to Grid, essas baterias sobre rodas poderão devolver energia para o sistema nos horários de pico. Nossa, genial! Um armazenamento distribuído gigante. Exato. Os carros nas garagens vão fornecer a resposta rápida que hoje as térmicas oferecem. É fascinante. O carro deixa de ser ameaça para virar a bateria reserva do bairro. O mercado vai exigir uma sofisticação enorme dos agentes nos próximos anos. Sem dúvida. A leitura correta dos dados vai ser o grande diferencial. Um debate excelente hoje. Com certeza, o xadrez do setor não perdoa quem ignora as regras. Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerbay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube. Até o nosso próximo encontro.